Diga amém. Juízes, no capítulo 11. Deus quer falar conosco nessa noite. Amém? Hoje, Deus nos dá mais uma oportunidade. Nós estarmos aqui alimentando a palavra dele. Amém? Porque no livro de Juízes, no capítulo 11, aqui fala sobre um homem chamado Jefté. Diz assim: era então Jefté o Gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté. E disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tob. Homens levianos se juntaram a Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões até Gileade buscar Jefté na terra de Tob. Disseram a Jefté: vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes a mim, e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim, quando estás em aperto? Disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venha conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Senhor, meu Deus, meu Pai, te damos graça nessa noite por tudo que tu és. Pedimos a Deus, fala conosco nessa noite da tua palavra, Senhor. Pai, venha reinar neste lugar. Espírito Santo, nós te damos liberdade para falar com cada um de nós. Manifesta o seu poder neste lugar. Vamos chegar ao alcance da nossa voz nessa noite e realizarmos, meu Deus. Esse lugar é teu. Guarda esse lugar. Guarda as nossas casas. Nos abençoe segundo a tua misericórdia e graça. Em nome de Jesus. Sentar os irmãos, por favor. Boa noite, graça e paz. Nesta noite, Deus tem uma palavra para você e para mim, irmão. Porque nós lemos aqui sobre Jefté, e como podemos ler aqui, foi um homem que no seu nome já tinha bênção do Senhor. Só que ele era filho de seu pai Gileade como uma prostituta. E ele foi morar com seu pai, e quando nascem os seus irmãos por parte do seu pai com outra mulher, os seus irmãos condenam a Jefté e começam a persegui-lo e expulsam ele de casa. Mas o interessante de Jefté, irmãos, é que ele tinha tudo para fracassar. Porém, tudo que veio negativo para destruí-lo serviu para torná-lo mais forte e vitorioso. Então entenda que tem situações na tudo da minha vida que ela vem para nos abater, vem para nos derrubar. Mas entenda que a nossa fé, ela age de uma maneira bem interessante em meio às fraquezas. Se você crê que Deus está contigo, a tua fé te faz vencedor em meio a desafios de derrota. Então nessa noite Deus quer falar contigo e comigo. O segredo de uma mente equilibrada te faz romper. Então quando você entende na sua mente quem é você, o Deus que tu serve, você encontrou equilíbrio, irmão. E o segredo de uma mente equilibrada é romper diante dos impossíveis. Então nessa noite, Deus quer te fazer romper. Diante de quadros que querem te parar, diante de situações que querem fazer você naufragar, diante de situações que querem fazer você esquecer que Deus está pelejando por você. Deus quer te fazer romper. Amém? Que nessa noite você possa entender
entender isso. Fala para o seu irmão do lado assim: o que você faz com a comunicação negativa que você recebe? Então pergunta a ele: o que você faz, irmãos? O que nós fazemos com coisas negativas, comunicação, atitudes, coisas acontecem negativamente contra a nossa vida? Qual é a tua, qual é a nossa atitude? O que Deus espera de cada um de nós quando nós somos atacados por coisas negativas? Por palavras, por atitudes, por coisas que a nossa vista vê no mundo natural, que nos faz e tenta nos fazer levar a duvidar de Deus. Então a fé e o medo, ela se manifesta da seguinte forma: você crê e acontece. Só que quando você deixa manifestar a fé, você crê pela fé, você ouve o Espírito Santo. Mas quando você anda baseado pelo medo, se anda guiado pelo medo e pela insegurança, você começa a ouvir e a sentir as influências de Satanás. Que ela começa a atuar no teu histórico de vida. Então você tem que entender que quando você entende como funciona a fé na tua vida, como funciona Deus na sua vida pela fé, aí você vai romper. Então o segredo de uma mente equilibrada te faz romper. Então você não pode deixar a fé te abalar. A dúvida te abalar. Eu acho interessante, irmão, que aqui no livro de Juízes 11, aqui do versículo 1 ao versículo 3, diz o seguinte: que, embora fosse homem guerreiro e corajoso, Jefté havia nascido dentro de um contexto familiar desajustado. Ele era filho de uma prostituta, por isso foi rejeitado e sofreu hostilidade, a ponto de ser expulso de casa pelos próprios irmãos. Jefté vivia numa época em que imperavam os preconceitos, por isso ele tinha tudo para fracassar. Mas o que para o homem foi tido como algo negativo, para Jefté contribuiu para torná-lo vitorioso, mais forte ainda. Então entenda que as situações negativas, que é o natural, que a nossa vida, a alma, naturalmente observa, elas vêm para nos abalar. Mas a nossa fé pode nos fazer vencer diante dessas circunstâncias negativas. Então o que você faz quando você está num contexto em que uma comunicação atinge você, atinge sua mente, é uma comunicação negativa? Por exemplo, você não vai vencer. Você vai parar pelo caminho, você não vai conseguir. São situações que vêm para bombardear a gente, irmão. Aí, muitas vezes, nós olhamos para um contexto, e é nesse contexto em que a nossa visão natural observa, a fé começa a ser abalada se nós temos vazão ao que a alma está observando através de nossos olhos. Então entenda que você tem que viver crendo pela fé. É pela fé que você conquista os obstáculos impossíveis. Então eu repito que a fé, ela funciona quando você crê sem ver. Mas a dúvida também. Se você crê na dúvida, ela funciona porque pela fé você ouve a voz de Deus. E com o medo e a dúvida você vai ouvir a voz do diabo te atacando. Então nós temos que viver pela fé. Por isso, Jefté, interessante, irmãos, que só no nome ele já era vitorioso. Porque eu acho interessante que só no nome ele já tinha vitória no seu nome. Eu acho interessante que quando ele aqui, ele era valoroso, ele era um homem forte, irmão. O nome dele era um nome que dava condições de ele vencer todas as situações. Mas aí o que acontece? A pessoa às vezes não entende, irmão, que os ataques vêm para nos fazer parar. Aqui, o que levou Jefté a ser humilhado, a fugir de casa, a ir morar num lugar desértico, é interessante que isso contribuiu para que homens, assim como Davi, que fugindo foi para a caverna de Adulão, e na caverna de Adulão, homens que deviam, homens maus, homens que estavam com família acabada, com a vida, um histórico de vida financeira, profissional acabado, sendo se juntaram a Davi. E Davi falou do amor de Deus para ele. Davi não usou espada para treinar aqueles homens. Davi usou o amor de Deus, ensinou quem era Deus. E o que Deus
acontecer. A mesma coisa que repete com Jefté. Jefté, ele foge dos seus irmãos, foge da ira dos seus irmãos, mas interessante que no versículo 3 diz que então Jefté fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. Você entende que no momento que você está sendo bombardeado, no momento que nós estamos sendo ali caluniados, recebendo pedrada, calúnias, no momento que você está ouvindo o seu histórico de vida, algo dizer que você não está dando certo, que você vai parar, que você não vai vencer, isso é um bombardeio que atinge a mente. E essa mente atingida pode passar pelo coração e a pessoa travar. Mas quando você age pela fé, você faz com Jefté. O que serviria para derrubá-lo, para destruí-lo, pelo contrário, o fez ser vitorioso. Porque assim que ele chega em Tobi, homens se ajuntam com ele para poder ser guiados por ele. E ele começou a ganhar muitas batalhas a ponto da sua fé, da sua vitória, das suas conquistas, chegarem lá de onde ele saiu, chegarem em Gileade. E o povo vê que o único meio de escapar dos inimigos é se sujeitando ao senhorio de Jefté. Então, muitas vezes, o diabo faz você ter medo de vencer algumas etapas da vida. E você não sabe que Deus está te dando isso para você criar resiliência, resistência, para você entender que mesmo naquela situação adversa, você está sobrevivendo, porque Deus está te guiando, está te guardando. Porque Deus já tem pessoas para encontrar no teu histórico de vida e se alimentar pela tua fé. Deus tem pessoas olhando para você, observando você, e essas pessoas serão ali alimentadas por aquilo que Deus dá a você. Então o diabo vai sempre falar com você, e não está com nada. E você não sabe orar, não sabe cantar, você escreve mal, e você tem isso, tem aquilo. Ele começa a falar um montão de coisas. Mas entenda, irmão, o diabo é pai da mentira. Ninguém vai dar pedra numa árvore que não tem fruto. O diabo, ele vem para bombardear eu e você, para nós pararmos. Sabe por quê? Fala assim, porque eu, no mundo espiritual, já tenho a vitória do Senhor na minha vida. E isso incomoda as trevas. Por isso nós somos mais do que vencedores. Entenda, irmãos? Somos mais do que vencedores. Então aqui, o que vem para derrubar a Jefté, pelo contrário, fez com que ele saísse vitorioso. E onde ele saiu humilhado, ultrajado, basculho, ele volta como líder, irmão. Ele governa sobre aquele povo. Então entende que quando você recebe uma notícia negativa, alguma coisa de mal contra você, se você agir pela fé, o mundo espiritual ele começa a conspirar para te abençoar. É por isso que você não pode viver pelaquilo que você está vendo no mundo natural. Você não pode viver pelaquilo que a tua alma está sendo abalada por mentira, de situações. Você está orando para alguém se converter e o diabo vai fazer de tudo para você ver aquela pessoa se decepcionar. Então, você tem que entender isso. Então, quem é você quando uma comunicação negativa atinge a sua vida? Quem é você, irmão? Quando algo que você nem espera acontecer vem para te magoar, qual é a tua atitude? Qual é a sua reação? Entenda, se você entender que o segredo de uma mente equilibrada vai fazer você romper, tem que se manter na posição de guerreiro, mesmo diante de um quadro contrário ao que você está querendo que aconteça, mesmo diante de um quadro que vai levar você naturalmente a entender que naquilo você não está conseguindo. Pela fé você já conseguiu. Então você não pode parar no início dos seus embates, das suas conquistas, irmãos. Entenda? Abra lá em Jeremias, lá no capítulo 17 de Jeremias, você vai entender que muitas das vezes Deus sabe tudo, Ele tudo sabe, tudo vê e tudo pode. E Ele põe à prova aqueles que desejam servi-lo. Então entenda, irmãos, Deus nos põe à prova. Nós temos que entender que as situações se levantam para nos provar. Não é para que Deus nos conheça, é para que nós nos conheçamos.
Então quem é você quando uma situação negativa te atinge? Olha o que Deus fala aqui com Jeremias, no capítulo 17, no versículo 10. Diz assim: eu sou o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então somos provas segundo o fruto das nossas ações. Então por isso que nós temos que andar em todo o tempo com a nossa fé ativa. É a fé buscando coisas que possam fortalecer. É jejuando, é orando, é buscando crescer em fé. Porque o Senhor ele vai sempre nos provar. Até para mostrar para a gente que nós conseguimos. Até para nos mostrar que nós conseguimos. Irmão, você vê aqui, eu estava lendo o poder que há no nome. Você tem só no nome já era poderoso. Quantas vezes você desconhece que Deus alimentou a mente dos seus pais? Seus pais te deu um nome. Então, sempre quando Deus muda o nome de alguém, ou o nome que é colocado em alguém, aí tem um histórico de vida. Estava lendo aqui Jefté, o significado de Jefté, e aproveitei para ler alguns nomes, irmão. Estava vendo aqui só no nome, eu falei assim, só no meu nome. Já tem uma vitória do Senhor. Aqui eu estava lendo a Antônia, por exemplo, aquela que é valorosa, a inestimável, senhora, soberana, pura, amada e escolhida. Isso vem do hebraico. Ela estava vendo vitória, triunfo, êxito, aquela que vence. Então só no nome nós já somos mais do que vencedores, irmãos. Eu estava vendo a areta, que vem de arete, do grego. Areta, virtude, excelência, qualidade moral. Eu vi Daniel. Daniel significa Deus é o meu juiz. Então entenda que só no nome já somos mais do que vencedores. Márcio, guerreiro, força, determinação e resiliência. Então, isso, há um tempo que eu procuro saber a história dos nomes. E quando as situações tentam me abalar, eu começo a buscar Deus e falo: Senhor, você me deu um nome, só no meu nome já tem vitória, Senhor. O meu nome significa resiliência. O meu nome significa determinação, força. O meu nome significa guerreiro, isso vem do latim. Então, no nome já tem um significado de vitória. O seu nome já significa vitória de Deus. Como eu disse, Eliel, Deus é o meu Deus. O meu Deus é Deus. Aí Alexa, que vem de Alexos. Alexa, lá do grego, defensora, protetora, auxiliadora. Então você vê que nós como temos significado. Deus é Deus vitória, só no nome. Imagine se Gileade, se Jefté fosse crer tudo que os irmãos falavam dele. Imagine a história que tinha na rua quando Jefté passava. Imagina ele vindo do colégio. Imagina ele passando pelas ruas, os apelidos que ele tinha, mas ele guardou o que ele significava para Deus. Tanto que ele chega e toque homens prejudicados, homens sem índole, homens sem caráter, abalados, de várias situações negativas, se juntaram a ele e ele os guiou. E eles se submeteram e foram com ele, porque ele tinha um espírito de liderança. Então entende, irmãos, como você tem que entender que Deus, ele faz tudo. Ele nos dá tudo para vencer. A gente perdemos situações com a vitória ao nosso alcance, irmãos. Estava vendo aqui, ó, o significado de Miguel. Quem é como Deus? Aí eu vi Valéria, forte, valente, saudável, cheia de saúde, vem do latim. Estava vendo Rose, que vem de rosa, rosa e rosa. Significa praticamente a mesma coisa. Amor, graça, divina, renovação. Então, irmão, já temos a vitória até no nosso nome. E às vezes nós estamos abalados por situações boas. Por quê? Porque acreditamos numa mentira que o diabo lançou. Jefté como vitorioso guerreiro, porque ele não creu na mentira dos irmãos dele, chamavam ele de bastardo, filho de prostituta. Tudo tem direito à herança do nosso pai. Só que isso não abalou Jefté. Então você não pode se abalar, irmão, com as mentiras que o diabo lança contra você. Eu estava vendo Liv, que vem do nórdico, da Escandinávia. Liv significa vida, abrigo, proteção. Eu vi Eva. Eva vem do hebraico, aquela que vive, vivente, mãe de vidas. Então, só no nosso nome já tem vitória. Aí eu fui mais ousado. Eu falei, qual o significado de
de Ilza. Tem que ter um significado. Nós nascemos de um pé de laranja. Ilza e Elza e Elizabeth têm o mesmo significado. Deus é abundância. Então, para mim, Deus é abundância. O significado de Ilza, Elza e Elizabeth. Então, eles só no nome já temos riqueza, bênção, vitória, irmãos. Aí eu falei assim, pô, será que tem Dorival também? Deve ter Dorival. Dorival, ele diz que é o dom do ouro, aquele que governa. Eu falei, meu Deus, nós já temos só no nome vitória. Eu falei, deve ter o Mauro também. Será que tem o Mauro? Aí eu vi lá, Mauro, Moreno, veio do latim. Então, irmãos, nós já temos bênção só no nosso nome, irmãos. E às vezes nós nos abalamos diante de situações que nós já somos mais do que vencedor. Eu falei, tá aí Arthur, urso corajoso. Eu falei, pô, mas não é possível. Tem nome estranho na igreja, tem Cauã. Aí o senhor falou, me mostrou que Cauã significa gavião, falcão ou ave de rapina. Força, de força. Vem do Tupi-Guarani. Então, irmão, o nosso nome, Deus já inspirou. Nós recebemos o nome de vitória. E às vezes nós temos a vitória nas mãos e estamos abalados com notícias ruins que nem aconteceram às vezes. Quando ficam doentes, antes de ser atingidos por uma doença. Porque primeiro, o diabo lança o psicolar coroa. E a pessoa recebe. Quando olha para a negatividade que está acontecendo, se abala, se escavelam e sai da graça do Senhor. Não entende que Deus está apenas te fortalecendo para aquela situação. Ele permitiu porque Ele te conhece. Ele permitiu porque Ele te conhece. Que até no teu nome, até no meu nome, já tem vitória de Deus. Então entenda isso, irmão. Não pare diante de situações que tentam te abalar. Aí eu vi Júlia, jovem, macia e fofa. Eu estava vendo aqui outros nomes, como Vanessa, borboleta, transformada, renovação. Irmão, são tantas coisas, eu fiquei admirado. Eu estava vendo ali, ó, Eliel, Deus, meu Deus é Deus. Aí tantas coisas mais, irmão, porque eu fiquei maravilhado de ver como é que Deus alimenta a mente dos nossos pais para nós recebermos um nome de vitória. Como é que Deus se preocupa até com o nosso nome? E quando Ele muda o nome, quando dá o nome, esse nome de vitória, transformação nova, transformação. Fala assim, Deus muda homens. Homens mudam lugares. Quando você entende que elas têm poder para mudar a situação do teu ambiente, da tua geografia, do teu ciclo familiar. Então Deus, Ele muda os homens. E o homem recebe de Deus o poder para mudar o lugar. A Bíblia diz que Deus chama ali Jacó, que significava usurpador, enganador, ladrão, outras coisas mais. E ali Jacó chega em Peniel. E ali, quando Jacó chega em Peniel, Jacó ali, ele atacado pela vida de acusação. O anjo vai e luta com o anjo, desesperado, agoniado, porque ele queria sair daquela vida de um homem que trazia bem lembranças ruins, como Mares, significa mar, Jacó significa enganador. Se tenta ele lutar com Deus, o anjo vai, toca na sua coxa. E ali o Senhor fala, não te chamará mais Jacó, esse Israel, significa príncipe de Deus. Aí ele recebe aquele graça de Deus ali, é mudado o seu nome, que não se acostumava com a sua história de vida, que não, com a velha natureza, ele não se acostumava com aquilo, ele queria mudança, então ele agarrou-se com Deus, e ali ele vai, chega naquelas águas e dá um nome abençoado para aquele lugar ali, Peniel. Ele abençoa o lugar. Então Deus abençoa, Ele muda o lugar. Nós temos que ter essa noção, irmão. Deus é conosco o tempo todo. E nas lutas Ele permite para nos provar. Mas para nós conhecermos quem somos nós diante da dificuldade. Fala assim, irmão, nunca abra a sua boca para reclamar diante de uma provação permitida por Deus. Eu quero fazer, nunca devo abrir a minha boca para reclamar diante de uma provação permitida por Deus. Volte lá em Jeremias 12, no versículo 5. Jeremias 12, versículo 5. Então, às vezes, irmão, nós reclamamos com Deus e não entendemos que reclamar com Deus é murmurar contra Deus.
5 diz assim: se te fatigas com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? Então entenda, irmãos, Jeremias ainda não havia passado por suas piores lutas e já se sentia extenuado, quer dizer, cansado, a ponto de se queixar com Deus. No entanto, a resposta do Altíssimo, em forma de pergunta, leva o profeta a refletir sobre qual seria a sua reação diante de adversidades muito maiores. As perseguições sofridas até então não eram nada comparadas aos inimigos que se levantariam no futuro contra ele. Então, às vezes, Deus permite uma situação agora que até te entristece, que você não está entendendo. Aí Deus permite, como o Jefté passou, mas se aprimorou em meio da perseguição. Às vezes, Deus permite uma tristeza em casa, no trabalho, na condução, na faculdade, entre amigos, entre parentes, entre casais, entre pai e filho, os filhos com os pais. Deus permite, mas é para você receber aquilo aí e se fortalecer nele, porque lá na frente tem coisas maiores. E talvez, se você não se preparar, piores. Então Deus permite agora, porque nós temos que viver o presente em Deus, porque o futuro pertence a Ele, o passado já passou. Então, nesse dia de hoje, nós temos que nos fortalecer em Deus. Então, Jeremias, ele ia passar por coisas muito piores, estava reclamando no começo. Então, às vezes, as situações que você tem domínio sobre elas, se você saber quem é você e Deus, se você acreditar na palavra do Senhor, mas se você duvidar, irmãos, o medo faz isso. O medo faz você duvidar de Deus, na reclamar, não aceitar o que está lhe acontecendo e começar a espernear, a chorar, a querer sair da graça, porque você não está aceitando o que Deus está fazendo. Eu vi um testemunho de um pastor em Cuba, na época de Fidel Castro, estou dele agora, e ele tinha 2 filhas cefadas, ele estudou, 2 filhas e a sua esposa com ele, obra missionária. E Deus começou a usar aquele homem ali em Cuba, e começou a revolucionar. Aí Fidel Castro, na época, no início ali, ele toma o país e toma o governo. Ele vai para acabar com a pregação do evangelho naquela cidade, que estava tomando uma força muito grande. Ele pega aquele pastor, leva ele para um lugar, pega a família dele, bota a filha menor dele, filha de 5 anos, 5, 6 anos. A filhinha, irmãos, ninguém sabia o que estava acontecendo. Levaram a menina, trouxeram ele para ele ver. Ele falou assim: nega esse Jesus teu, ou sua filha morre. Aí Dagmar botou nele. Aí Dagmar botou ele, olhou para a filha dele, tantas almas ali, que Deus usou ele para ganhar naquele lugar, já queria matar a filha daquele povo que confiou na palavra do Senhor da boca daquele homem. Aí ele olha para sua filhinha, inocente, tentadinha assim, com os olhos vendados. Aí ele começou a cantar: estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou se chorando a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto. Quero ficar furioso, quero tirar a cabeça e chorando e cantando. E o povo olhando para ele. Aí pegou a mãozinha de 11 anos. Pegou a de 11 anos e fez a mesma coisa. Nega esse Jesus teu. Usou a segunda filha nova e começou a chorar. Ele olhou para a filha dele, com os olhos vendados, com os amarrados. E ele cantou: estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não chorando. Aí pegaram a mulher dele, ele olhou para a mulher dele e falou: Deus, não estou aguentando mais. Me ajuda, Senhor. Ele faz 2 filhas dele morrerem por amor ao Evangelho. Agora é a mulher dele. Ele disse: eu não estou aguentando mais, não estou aguentando mais. E aí a própria mulher dele, na hora de morrer ali,
pessoal cantar e a minha ia cantar os dois. Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Ele está. Agora ele pegou ele, levou, agora você vai negar. Pegou sua família toda, você vai negar, vai morrer também. Aí quando foram amarrar as mãos dele, né, ele falou, não precisa ver nos meus olhos não. Não precisa ver nos meus olhos não. Chorando. Ele chorando. Falava na cabeça dele, eu estou seguindo a Jesus. Aquilo ali, o sangue daquela família derramado, foi como semente do meu país. Ele foi provado no limite máximo dele. Ele não negou. Às vezes a gente esquece que nós somos por causa de um doce, de uma prova de roupa, de uma peça caída de casa, de uma louça que não lavou, de um prato que não lavou, de uma coisa que esqueceu de comprar, de um filho que não cuidou. Às vezes coisas bobas, irmão, nos fazem negar o Senhor, nos fazem alimentar o inimigo. Ele só perdeu a família toda. Mas como já ele não negou, quando ele chegou um ponto que ele mirava na esposa dele, ela com os olhos vendados, ele estava chorando e falou, Deus, eu não aguento mais, me ajuda. Deu uma graça sobre ela, uma graça cantar. Cantando com ela morreu cantando. Mas chegou a ver ele, não sei cantar meus olhos não. Então, irmãos, entenda, você não pode abrir a sua boca para murmurar no momento de uma aflição, sabe por quê? Deus está te preparando para coisas que você vai suportar na caminhada. Mas você tem que entender que no momento que a sua alma, a natureza da tua fala que você está fraco, aí que a Bíblia diz para o apóstolo Paulo, quando estou fraco, então estou forte. Porque quando você começa a suportar diante de alguma coisa que te faz chorar, que te dói, alguma coisa que quer fazer você parar, quando você continua ali mesmo, cambaleando, mas firme, convicto no Senhor, a sua fé é crescida e você não está vendo, irmão. A sua fé aumenta. No mundo espiritual, demônios são abatidos, irmão. Quando você continua crendo mesmo que as situações estão te roubando da alegria. Mas você permanece crendo, porque ele diz que o meu justo virá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Jefté não recuou, irmão. Jefté continuou caminhando. E aqui Jeremias nem imaginava o que ele ia passar, irmão. Mas Deus foi com ele o tempo todo. Como Jefté, Jeremias também foi provado. Jeremias foi um sacerdote escolhido por Deus, irmão. Ele seria sacerdote. Pela linhagem dele, seria sacerdote. Mas por 40 e poucos anos ele foi profeta. Deus quis usar ele como profeta. E como profeta, ele queria, como homem comum, como jovem, queria casar. Queria ter filhos, irmão. Mas Deus falou, você não vai casar. E ele não entendia, doía, ele gemia, chamava o profeta jovem, chorava pelo povo e pela vida dele. Aí Deus disse para ele, você vai suportar o que vão fazer com esse povo? Esse país está em pecado, o povo está tudo distante de mim. Eles vão ser levados cativos, vão estar 70 anos no cativeiro. E você vai suportar ver sua esposa e seus filhos padecendo pelo povo? Não casa. Mãe, ele não casou, entendeu o Senhor, mesmo debaixo de dor, ele entendeu, irmãos. Deus estava poupando ele. Às vezes ele está te poupando e você não está entendendo, irmãos. Deus está te poupando em situações que você não está compreendendo. É por isso que, como o apóstolo Paulo pede 2 vezes, 3 vezes ou mais, Senhor, me livra disso, me livra. Eu imagine Paulo chamou um homem como Paulo, são 13 cartas escritas. Imagine Paulo pedindo ao Senhor para livrar de alguma coisa, de uma enfermidade que não sabemos ao certo qual é. Imagine Paulo pedindo isso a Deus. E o Senhor diz, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí ele diz, quando estou fraco, então sou forte, irmãos. Entenda, é quando o diabo pensa que te abateu, que tirou uma alegria, que roubou você, que deixou você envergonhado. É nesse momento que o mundo espiritual está preparado para te encher de graça. E situações vão cair se você permanecer crendo no Senhor. Não duvide que Deus é contigo. Não duvide. Porque essas situações vêm para nos fortalecer. Aí Jeremias entendeu, mesmo debaixo de dor, ele continuou sendo boca de Deus 40 e poucos anos ali naquela cidade. E é interessante que Deus foi tanto com Jeremias, que
frente de todo mundo. O inimigo mandou, não, esse aí pode soltar. Mandou soltar o profeta Jeremias. Dizer que o inimigo, Deus honrou Jeremias na boca do inimigo. Então você entende, às vezes, Deus está te poupando. Aí você está passando também situações como já até passou, irmão. Alguém somou de você. Ah, você está assim, está assado, você não tem, eu tenho. Ah, aquela enfermidade tal te perturba e você. Quantas e quantas vezes as pessoas param que estão ouvindo a Satanás, irmão. E pessoas estão prontas para, às vezes, ali no rastro da tua vida e querendo dar uma oportunidade para buscar o Deus que você serve. Só que se a pessoa não dá naturalmente, ela vai viver naturalmente. Quem vive naturalmente, entristece o Espírito Santo. Por isso tem que viver pela fé. Fala para o seu irmão do lado, ande pela fé. Viva pela fé. E os milagres te acompanharão. Fala para o seu irmão assim, nunca abra sua boca para reclamar. Você vai entristecer a Deus. E é interessante que nós reclamamos, abrimos porta no mundo espiritual. Abrir porta, faz oportunidade. Quando eu reclamo, eu abro oportunidade de ser atacado. Porque eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. Estou reclamando, estou murmurando. Então, irmão, glorifique a Deus em meio das suas lutas. Glorifique a Deus. Mas tenha-se cuidado para você não jogar água no fogo do Espírito Santo. Abra em 1 Tessalonicenses, irmãos. Capítulo 1, capítulo 5, 18. Olha depois de Colossenses, Filipenses, Colossenses, antes de Timóteo. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do nosso Deus em Cristo Jesus para convosco. Não está entendendo? Em vez de murmurar, dá graças a Deus. Dá graças a Deus diante da situação que está te roubando, que está rolando na frente. Sabe por quê? Não é graça pelo acontecimento, não. É graça que Deus está te sustentando em meio àquela situação. Dá graças a Deus é isso, irmão. É quando acontece alguma coisa que tira você do sério, que tenta roubar, jogar você no chão. Aí você dá graças ao Senhor, não é porque se sobreviveu, não, porque Deus te sustentou mesmo naquela situação. Que Deus mostra que está contigo. Tantas coisas vêm para nos preparar para coisas que acontecerão no dia seguinte, amanhã, no futuro. E a gente às vezes não está entendendo a agenda de Deus. Às vezes a gente não está entendendo. Interessante, trabalhando aqui, o Espírito Santo é essencial à manutenção da fé e, consequentemente, da salvação. Porém, muitos têm tido atitudes e comportamentos contrários à natureza santa. E isso tem feito com que o fogo da sua presença se vá apagando dentro dele, até ele se extinguir por completo. Então, irmãos, estamos entendendo o que Deus está fazendo, ao invés de nós pararmos para jejuar, para orar, para buscar o Senhor com mais seriedade, nos aprofundarmos mais em Deus, às vezes começamos a abrir a boca e murmurar, reclamar. Nós não entendemos, irmão. Aí o que acontece, irmão? Damos oportunidade ao inimigo do fogo que o Espírito Santo está nos queimando, ele vai nos esfriar até o ponto de ficar com o coração gelado e se conformando com ele na nossa vida. Quantos crentes estão conformados com ele? Quantos não estão mais levando a sério a salvação? É muito sério, irmão. As pessoas às vezes não entendem como é que Deus prova as nossas vidas. Pessoas às vezes mudam de ministério sem dar satisfação. Pessoa entra na igreja, é recebido por toda a igreja, e quando sai escondido. Isso é vergonhoso, irmão. Sabe por quê? Isso glorifica o inferno, não a Deus. Mano, louva a Deus, porque eu tinha um líder de uma grande igreja, de toda a casa que eu estou falando, estava num curso lá no centro da cidade, 2 anos fazendo um curso de discipulado. Cidade, pagava para fazer aquele curso. Aí fomos colocados no curso. No meio daquele curso, nós vimos, irmão, aquele líder montou uma igreja lá no Iguaçu, igreja toda equipada. Íamos para lá, existia escala para levar as músicas para lá, para a banda para lá, íamos cantar lá, levar água para outros, a outra banda 12, banda 1 para cantar lá, coral ia para lá, uma bênção. De repente, viaja, vai
para a África, faz uma viagem, quando volta da África, o líder daquela congregação roubou a igreja para tomou a igreja para si, com banco, cadeira, com som, com tudo. Estava no curso lá e vendo aquele líder, chegou de viagem, muitas coisas para contar na viagem. Aí eu olho com ação do pátio, assim, né? No curso da universidade, ficava sentado assim, e estava triste. Você não abriu a boca para falar coisa nenhuma. Um homem muito conhecido na mídia aí, estava abatido, que a carne sente, mas ele não abriu a boca para murmurar. E quando pensava que ele ia murmurar, sabe o que ele falou? Pode deixar a igreja com banco, com som, que é nada de bom. Vai ficar com tudo. Nem prego ele quis. Aí uma igreja equipada. Ele é todo equipado, todo traído. Então entenda que muitas das vezes, hoje, a igreja tomou um vulto, por quê? Porque nós somos provados. Olha, eu sou provado para ser aprovado. A Bíblia está sendo provado para ser aprovado e você não está entendendo. Está sendo provado para o mundo espiritual ver que você já entendeu o que você é. Para o mundo espiritual ver que você está sendo humilhado, chacoteado, roubado, enganado, tripudiado, caluniado. Mas você permanece aqui sentindo dor. Estou seguindo a Jesus Cristo. Esse caminho eu não desisto. Vamos agir no inferno. Como ver você se posicionar, quando nos vê se posicionar como alguém que entendeu quem é em Deus. Imagina o inferno quando vê que você está passando uma situação que precisa de um socorro, mas o toque se encontrar para você cair. E vai usar alguém que você confia para te derrubar. Aí você recebe um tranco para cair. Aí eles caem, abre a boca e falam, tá de impropério. Então ele surge o seguinte, leva o tranco, desce a bola, chega até cair. Mas levanta glorificando a Deus. Pai, o Senhor é meu juiz, o Senhor é meu vitória. Eu faço isso de bom, eu te glorifico, eu te exalto, o Senhor me achou digno de passar por isso. Então quantas vezes não entendemos que no meio de uma encarnação, de um desafio, no meio de uma humilhação, como passou por Jefté, como os grandes líderes que eu falei, sem vergonha em casa pela sua atitude, glorifica a Deus. Você envergonha o inferno quando tudo acontece com a tua vida para fazer você ser envergonhado. Então eu vou falar assim, não aguento mais, espana. Aí você vai e fala, pai, eu te glorifico, no meio da dor. No meio da dor você glorifica a Deus. Quando alguém te trai, quando alguém te zomba, quando alguém te ignora. Não, mas duas vezes aconteceu com a gente isso. Vai fazer com os irmãos, comprar esse material todinho, confiando em pessoas. Se eles tivessem confiado em Deus, estava perdido. Quando passou uma situação que mudou, foram embora para outros lugares, já ficando com a despesa todinha nas portas. Tinha acabado de comprar som, comprar cabo, tinha acabado de comprar um bocado de coisa. Medusa. Dizendo assim, não compra. Pessoal, se não confiasse em Deus, estava perdido. Então, eu entendo que você vai ser provado para ser aprovado. Se alguma coisa está te provando esses dias, continua glorificando a Deus, mesmo chorando. Não fica com algo nesse sentido, cara. Fala assim, meu maior inimigo é a minha alma. O maior inimigo é você mesmo. 2 seres podem te botar no chão. É Deus que pesar a mão sobre a sua vida e você se largar a porta aberta que o inimigo é. Se você se entregar, você não consegue. Nem o diabo vai te derrubar se você se posicionar como Daniel falou. Eu vou permanecer fiel a Deus. Se você se posicionar, nem o diabo te derruba. Mas se você tem que entregar, qualquer coisa te bota no chão. Sabe por quê? Deus nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inferno. E nada nos fará dano algum. Então Jefté, quando ele descobriu quem ele era, ele foi lá para Tobi. Mas quem estava passando necessidade se ajuntou a ele e virou guerreiro. Deus levantou pessoas, homens, mulheres, jovens, ao teu lado, ser mais que vencedor. Para te levar para Deus, para te levar a olhar para situações que te tiram lágrimas.
Já para fazer você olhar para situações que você, para você abrir sua boca e autorizar ele a agir. Quando você olha e fala, não vai dar certo, autorizando ele. Ah, isso aqui não presta. Essa família me decepciona. Esse casamento, as minhas finanças, a minha casa, não, tudo que o diabo quer que você use essas expressões, sabe por quê? Você está autorizando. Fala assim que seu irmão, não abra a sua boca para autorizar o inferno te destruir. Entendeu? Então, depois de ser com Jefté, com Davi, com outros, acontece conosco todos os dias, até nós somos provados o tempo todo. Mas o que Deus quer é ver você sair glorificando o nome dele até debaixo das suas águas. Amém? Nós vamos olhar daqui a pouco. Então, queridos irmãos, abra, já abriu Tessalonicenses, né? Leia aqui a referência. Os irmãos possam entender isso. Nós temos o nosso maior inimigo da nossa vida, irmão. Ele consiste, o nosso maior inimigo, ele está na nossa mente. São os nossos pensamentos. Por isso que lá, Salomão, quando ele fala em Provérbios 23, 7, lá em Provérbios 23, versículo 7, quando Salomão fala essa palavra, ela é muito forte, irmão. Se você não acreditar nisso, você não vence. Provérbios 23, 7, ele diz, porque como imaginou no seu coração, assim você é. Então, na parte A, quando você em outras versões diz, assim como imagina o homem na sua alma, assim ele é. Então, se você, mesmo debaixo de uma situação difícil, você crê que Deus é contigo, aí sim, irmão, o segredo da sua mente, ela te dá equilíbrio e te faz romper. É o segredo da tua mente que te dá equilíbrio e te faz romper. É você crendo que Deus pode mudar aquela história. É você crendo que no meio daquela tua batalha que você está pelejando, há um Deus dizendo assim, vai, estou contigo, vai meu filho, vai minha filha, vai, mais um passo, mais um passo, mais um passo. Mas a pessoa às vezes deixa o medo dominar, o medo para a gigante. Na hora do medo, quem está falando é o diabo. Na hora da insegurança, quem está falando é Satanás. Tu não vai conseguir, essa prova você não vai passar. A pessoa esquece tudo. Esse emprego, essa vaga não é tudo. Quem é você? Você esquece tudo, irmão. Você não consegue a vaga no emprego. E chega no lugar e fala, eu me sinto bem nesse lugar. Você vai continuar assim, cada vez pior, até você se mudar. Quando eu entro nesse lugar, as coisas, sei lá, parece que muda, fica tão difícil. Não, quando você usa essas expressões, você libera o inferno na agir. Você tem que assumir atitudes que te fazem vencer. Então, como eu falei, até no teu nome tem vitória. Até no teu nome, entenda bem isso, irmão. Deus é tão bom que Ele inspirou os nossos pais a nos dar nomes de vencedores. Nomes que, ou nome, ou a característica do nome, tem vitória. Por isso que Jefté, no momento da humilhação, ele foi embora. Mas foi para um lugar onde homens se juntaram com ele. Não entenda, a nossa vida é um livro que alguém está lendo. Não pare diante dos seus problemas. Eu termino dizendo, irmão, termino com essa pergunta para você. O que você faz com a comunicação negativa que você recebe? O que você faz? Você glorifica a Deus e pede para te dar graça? Você está no jejum? Você vai no jejum de vez em quando? Entendo que é uma caixa de demônio que só sai como jejum e com oração. Começa a jejuar por situações, irmão. Eu falei no final do ano isso, irmão. Situações, a morte de menos 3, 4 ou mais, pede o Senhor desconhecido, nós esclarecendo. Situações que te levam a desanimar, situações que querem te parar, anota elas. Pede o Espírito Santo para te mostrar. Quando você não notou aquelas situações, pede se há algumas outras que eu não estou vendo, ou que eu não estou lembrando, e que vem das minhas famílias do passado, meus parentes, mas me mostra, Senhor. Mas eu não quero mais ser dominado por essas situações. Declara a vitória sobre elas e jejum e ora e começa a planejar a vitória. Ah, não, eu tenho depressão porque eu minha bisavó. Irmão, não recebe essa praga, não. Ah, eu sei, eu chego no escuro, Deus arrepio, isso minha avó também era assim, meu irmão, você tem problema. Começa a jejuar contra isso. Não aceita. Ah, eu sou filho bastardo, filha bastarda, por isso que eu tenho medo de criar filhos também assim. Eu pai solo, meu irmão, repreendi
Tudo que o diabo quer é liberdade para agir. Amém? Então Deus dá um vírus na sua vida. Fique de pé, vamos orar. Fique de pé. Vamos orar nesse momento. Que você possa entender que Deus já nos deu vitória. Deus já nos deu